Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, queridos? Irmãos, desculpa o atraso. Estava ali na SEB recebendo uma homenagem das nossas crianças pelo Dia do Pastor. Você não imagina o quanto que eu fui abraçado lá. Algumas das suas crianças que estão lá. Foi maravilhoso, maravilhoso. Quase que eles me jogam no chão lá e foi festa demais. Só alegria, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Queridos, hoje nós vamos fazer a nossa 14ª aula do nosso curso. É a nossa penúltima aula. Na semana que vem, nós já vamos finalizar. Opa, agora apareceu aqui. Agora deu uma diferenciada aqui, como diz. Tá ruim. Mas não vamos melhorar, se Deus quiser. Diferenciou. Enquanto vai diferenciando aqui, nós vamos tocando o barco aqui, tá bom? Hoje vai ser a nossa penúltima aula. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos finalizar essa sequência de aulas com o nosso último dia. Então, hoje é a nossa aula 14, semana que vem a aula de número 15, e aí nós vamos, de fato, finalizar e encerrar essa caminhada nossa desse curso de Teologia Bíblica. Eu estou muito animado por esse finalzinho, porque você vai ver que esse finalmente desse curso, dessa aula, é muito interessante, é bastante interessante, porque agora a gente vai conectar tudo com Jesus e fechar um pouco tudo que a gente veio falando desde lá do início, sobre Adão e Eva, Jardim do Éden, e eu acho que vai fazer uma conexão muito legal. Para você que não conseguiu assistir todas as aulas, você já sabe, pode ir lá no YouTube, a gente tem praticamente todas as aulas lá. Parece que a gente perdeu só uma aula, acho que é a aula número 11, não é isso, Filipão? Mas nós vamos arrumar um jeito, vou ver se eu gravo a aula número 11 aqui na igreja sozinho, e a gente põe lá também para você ter o curso inteiro, tá bom? Para a gente não ter prejuízo. Gosto muito de recomendar, fiz isso muito no início do curso, depois parei um pouquinho, mas eu quero voltar a essa recomendação. Acho muito saudável que você possa usar essa recomendação desse curso para alguém que está começando a sua jornada de fé. Alguém que se converteu há pouco tempo, alguém que precisa fazer um discipulado, alguém que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. Então, fica aí uma dica, né, de você ter esse link do nosso canal da igreja e você poder abençoar. Na semana que vem, quando nós dermos a última aula, eu vou fazer um compilado para você de todas as aulas que nós fizemos. Isso vai virar um único arquivo de PDF e eu vou disponibilizar para você, tá bom? A gente deve jogar provavelmente no canal da igreja, lá no informativo, aí você pode baixar e ter isso em mão, porque se você quiser estudar depois, passar para alguém, abençoar alguma pessoa, você vai poder fazer isso tranquilamente, beleza? Dito isto, então vamos começar a nossa jornada hoje falando a respeito do reino de Deus em Jesus, falando sobre como Jesus cumpre todas essas expectativas a respeito do reino de Deus. Queria começar com você lendo um trecho do Evangelho de Marcos, e aí depois a gente vai voltar os nossos olhos aqui para o nosso material de hoje. Abra então lá comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Som. Ei. Bom, agora... Ficou melhor? Beleza. Marcos, capítulo de número 1. Vamos ler? Eu vou ler, eu quero pedir a você para me acompanhar. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião veio Jesus
naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito impeliu-o para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Muito bem. Eu quis ler esse início do Evangelho de Marcos com você, para que você conectasse o fato de como a Bíblia correlaciona, linka, conecta o início do ministério de Jesus com o cumprimento de toda uma expectativa do Antigo Testamento a respeito do Messias. Se você prestar bastante atenção, a gente não vai analisar em detalhes, mas você vai ver que toda a maneira como Marcos constrói esse evangelho é para nos mostrar que João Batista vem como aquele que é enviado por Deus para preparar o caminho do Messias, e então Jesus chega para começar o seu ministério. Jesus é aprovado, chancelado pelo próprio Pai, pelo Espírito Santo no seu batismo no Jordão, e agora Jesus começa o seu ministério dizendo que o reino está próximo. Lembra que tudo que a gente tem falado aqui nesse curso é demonstrar que há uma expectativa sendo construída em toda a Escritura, depois que a queda acontece, de que o reino de Deus um dia se manifestaria de uma maneira plena. O reino de Deus se manifestaria de maneira total, plena e completa. E é exatamente isso que começa a acontecer no início do ministério de Jesus, que está narrado aqui para nós. Hoje, então, eu quero mostrar para você, e nós basicamente vamos falar sobre como é que Jesus cumpre essa expectativa. Vocês se lembram que lá no início, quando a gente começou esse curso, eu disse para vocês, e a gente veio trabalhando isso várias vezes, que para a gente pensar no reino de Deus, a gente tem 3 coisinhas, não tem? Quais são esses 3 elementos que compõem o reino de Deus? Dá para lembrar aí? Nós já falamos isso umas 1000 vezes. Qual que é o primeiro? O rei. O que mais? O povo do rei. E o quê? O lugar do rei. Lembra? Nós estamos falando isso aí desde o início do curso. E hoje eu quero mostrar para você como Jesus cumpre esses 3 elementos nele mesmo. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus ele é o próprio rei, ele representa o povo do rei, e ele é o lugar de encontro com o rei. E eu quero te mostrar isso porque esse é um dos tópicos da teologia, ou esse é um dos momentos que a gente conecta essas coisas que para mim é o mais belo, o mais maravilhoso, e nos faz olhar para Jesus com um olhar tão rico de detalhes, e eu espero tentar gerar um pouquinho isso no seu coração nessa manhã também. Então acompanhem comigo, vamos ponto a ponto aqui estudando esse assunto nessa manhã. Primeiro eu quero começar falando sobre como a regeneração e tudo que a gente vai falar hoje vem de Jesus para nós. Olha comigo aí na sua aula. Vocês se lembram que quando a gente começou a estudar, a primeira coisa que a gente trabalhou e pontuou foi que a criação, o Deus Criador, Gênesis 1 e 2, a criação resultou ou trouxe à tona o reino revelado de Deus no Jardim do Éden, manifesto no governo de Deus sobre Adão e Eva e sobre toda a criação. Se lembra? Deus cria o universo, e Deus cria o universo não como um criador indiferente. Deus cria o universo não como uma força cósmica. O universo não nasce sozinho, as coisas não simplesmente aparecem. Não é assim que a Bíblia narra. A Bíblia narra um Deus todo-poderoso, um Deus que tem governo, um Deus que tem autoridade e um Deus que se coloca como o rei de toda a criação. E a gente percebe então que a narrativa da criação nos fala sobre esse reino de Deus revelado na história. O reino de Deus está lá. E lembra, eu quero pontuar uma coisa importante para você. Quando a gente está falando sobre reino de Deus da maneira que a gente está falando aqui, nós estamos falando exatamente sobre o governo de Deus, sobre o seu povo, nesse lugar de encontro com Deus. É por isso que a gente pode falar, por exemplo, que quando a queda aconteceu, e está aí na sequência, a queda resultou numa espécie de
obliteração, afastamento, quebra do próprio reino de Deus. Você pode pensar, poxa, mas Deus deixou de ser rei? Não. Deus não deixou de ser rei no sentido de que ele governa sobre todas as coisas. Mas se lembra quando a gente falou sobre queda? Que agora aqueles que deveriam obedecer ao rei estavam fazendo o quê? Desobedecendo, não é? Adão e Eva não era o povo do rei obedecendo ao rei no mundo do rei, mas agora, depois da queda, eles são desobedientes. E parece que entra no mundo de Deus, ou no reino de Deus, esse império apóstata, esse império perverso da serpente. E toda a história bíblica vai nos mostrar, então, essa revelação redentora, que Deus vai demonstrando progressivamente ao longo de toda a história, de que Deus vai restaurar plenamente o seu reino. Deus vai manifestar o seu reino de maneira poderosa e total sobre toda a terra. Esse reino de Deus anunciado. Mas bem, a gente viu então que esse reino é composto do rei, o povo do rei, lugar de encontro com o rei, o lugar de governo desse povo. E eu quero mostrar para você então agora nesse primeiro momento, que quando a gente chega no ministério de Jesus, depois que passamos por toda essa expectativa do Antigo Testamento, a gente vai perceber como Jesus cumpre esse primeiro ponto. Porque Jesus, ele é o rei que veio em nome do Senhor, e ele é o próprio Senhor. Olha comigo então algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus é a revelação mais plena e total de Deus. Toda a plenitude da revelação de quem Deus é, de como Deus se relaciona conosco, de como Deus nos salva, está em Jesus. A Bíblia enfaticamente vai nos mostrar que toda a Bíblia aponta para Jesus, de que toda a revelação de Deus aponta para Jesus. Deixa eu ler esse trechinho com você, desse texto de Lucas 24. Olha comigo na sua Bíblia, Lucas 24, versículos 25 a 27. Você se lembra do contexto aqui, não lembra? Essa história está no finalzinho do Evangelho de Lucas, é aquele momento daquela linda história de Jesus no caminho de Emaús encontrando alguns discípulos. Esses discípulos estão voltando para o seu povoado, eles estão profundamente entristecidos pelo fato de que Jesus havia morrido e, de alguma maneira, parece que no coração deles se processava essa angústia de pensar que toda a expectativa sobre o Messias tinha ido por água abaixo. Jesus morreu, está sepultado, e aí? Acabou. E eles estão voltando para casa. Então o texto diz que Jesus se aproxima deles e Jesus tem uma conversa com eles muito interessante. Olha só o que diz lá no versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Os discípulos de Emaús estavam voltando para casa. No meio do caminho, Jesus encosta neles. Jesus faz algumas perguntas. Eles estão tristes. E eles começam a contar sobre como o Senhor Jesus tinha... Eles estão contando para Jesus o que aconteceu com Jesus. Tá? É uma cena muito interessante. Eles não reconhecem o Senhor e falam: pois é, Jesus morreu, foi crucificado e tudo mais, tudo mais. E eles começam a contar toda essa tristeza. E então Jesus diz para eles: como é que vocês são tardios para entender as coisas que a palavra ensina? E então o texto chama a nossa atenção, versículo 27, que Jesus começa a fazer uma exposição para eles dos profetas e de Moisés. Falando de Moisés, ele está pensando em quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. E os profetas, praticamente o resto da Bíblia. Jesus começa a fazer uma longa aula para eles nessa estrada, de como toda a Bíblia, toda a Escritura fala sobre Jesus. Fala sobre Ele mesmo. Ou seja, Jesus cumpre todas essas expectativas do Antigo Testamento de uma maneira plena, completa e total. Só uma notinha para nós aqui. A gente nunca pode se esquecer disso na maneira como a gente lê a Bíblia. Muitas das vezes nós cometemos o erro de ler o Antigo Testamento sem Jesus.
ler o Antigo Testamento desconectado de Jesus. Mas não deveria ser assim. A gente poderia até dizer que, quando nós lemos o Novo Testamento, nós precisamos voltar no Velho Testamento para entender o Novo, mas, ao mesmo tempo, ao entender o Novo, nós entendemos melhor o Velho. Então, essas duas coisas se conectam, porque o próprio Senhor Jesus estava mostrando isso para os discípulos. A Bíblia fala a respeito de mim, era o que o Senhor Jesus estava dizendo para eles em linhas gerais. Pense comigo, a expectativa comum dos judeus seria que Deus viria assim, de repente, com poder para restabelecer o seu povo na terra prometida e instaurar um reino glorioso. Lembra que a gente tinha falado disso nas últimas aulas? Que havia toda uma expectativa de que quando Deus se manifestasse, Deus ia se manifestar de uma maneira meio bélica, meio de guerra, de vitória. Um grande príncipe poderoso, o Messias, ia surgir e acabar com Roma, acabar com os inimigos, restabelecer o templo, restabelecer o lugar de adoração, restabelecer o trono de Israel. De alguma maneira, essa era a expectativa de boa parte dos judeus. Daí você percebe o seguinte: nós podemos entender, diante disso, que a vinda de Jesus como um bebê, nascido de uma virgem, simples, desconhecida, nascer numa manjedoura, sem toda a pompa real, sem ser num palácio, sem ser aplaudido ali por multidões. Todo esse nascimento de Jesus parecia chocar-se contra essas expectativas do povo nessa época. Não apenas o nascimento de Jesus, a gente está perto do Natal, inclusive, mas a própria vida e ministério de Jesus. Pense comigo. Vamos tentar entender. Imagina que você faz parte dessa cultura que espera a ideia de que quando o Messias se manifestar, o Messias vai ser esse grande guerreiro, esse grande rei que vai assumir o trono e acabar com Roma e restabelecer Israel à sua plenitude. De repente que você descobre que o Messias, na verdade, é um carpinteiro, filho de José e de Maria, que viveu 30 anos em anonimato, que nasceu numa manjedoura. Você acha que bate exatamente com a expectativa que o pessoal tinha? Acho que não, né? Acho que não. Eu acho que não. É interessante a gente pensar que Jesus se manifesta para se revelar como o próprio Deus, como servo do Senhor. Jesus é manso, Jesus é humilde de coração, mas Jesus é poderoso em palavras, em atos, em manifestações do seu poder. Jesus, então, é esse Messias que, de alguma maneira, choca um pouco com as expectativas que talvez existissem ali do povo judeu, mas, de fato, ele é o próprio Deus. É interessante, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, embora Jesus comece esse ministério, digamos assim, para alguns, de maneira um tanto despretensiosa, vamos dizer assim, tudo aquilo que Jesus ensinava entrava em profundo choque com a religiosidade do seu tempo. Olha comigo, só um exemplo disso em Mateus 26. Abre lá, Mateus 26, versículo 63. Quero te mostrar só um trechinho disso. Mateus 26. Versículo 63 em diante. Vou puxar um pouquinho, vou pegar do 61, só para dar uma contextualizada melhor. A gente está no momento em que Jesus é preso no Getsêmani, tá? Logo depois que Jesus é preso no Getsêmani, na verdade, e Jesus é levado para o Sinédrio. O Sinédrio é basicamente, vou colocar de maneira simples, aquele lugar de encontro, uma espécie de local de reunião, desse grupo religioso que cuidava de toda a religião judaica no período de Jesus. Tá? O Sinédrio representava esse lugar desses homens da lei, os homens cultos que liam a Torá, que ensinavam a Torá, que, digamos assim, eram responsáveis pela estrutura religiosa do seu tempo. É como se fosse uma comissão de líderes religiosos, tá? Esse lugar de liderança religiosa. E Jesus é levado para lá, e lá Jesus é acusado inicialmente. Finalmente se apresentaram duas testemunhas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Essa é a acusação.
Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Resposta de Jesus: tu mesmo o disseste. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha a resposta que Jesus deu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhes davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Essa é a cena. Uma cena horrorosa, uma cena de escárnio, de zombaria, de humilhação, uma cena ilegal. Jesus não passa por um processo legítimo. Jesus é acusado por testemunhas que levantam falsos testemunhos sobre ele. O sumo sacerdote se apega a uma frase de Jesus e já o acusa. Aqueles que estavam ali ensandecidos, desejosos de ver sangue, querem que Jesus já seja réu de morte. Isso está acontecendo numa situação imprópria, inadequada, das maneiras mais inadequadas possíveis. Jesus está debaixo de um juiz iníquo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que as declarações de Jesus provocavam reações muito duras. Porque o sumo sacerdote diz para ele: não, olha, você vai jurar aqui agora. Você vai jurar aqui agora. Você falou mesmo? Você anda por aí dizendo mesmo que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? É isso mesmo? Fala, fala. E Jesus responde para ele: você mesmo disse. Você que está dizendo. Só que o que Jesus emenda é muito chocante. Volta seus olhos de novo para o versículo 64. Olha o que Jesus está dizendo para esse sumo sacerdote. Entenda uma coisa. Esse sumo sacerdote é alguém que conhece a Escritura de trás para frente. Conhece toda a Bíblia. E ele sabe, o sumo sacerdote sabe, que em Daniel, capítulo de número 7, existe uma menção ao Messias com a expressão Filho do Homem. Em Daniel 7, o Filho do Homem é apresentado como esse servo de Deus, o Messias, que se apresenta diante de Deus, e ele é o próprio Deus. Ele está diante do Senhor, ele está diante do Deus vivo. Olha o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte para ele: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Percebe o quanto que isso é chocante? Porque Jesus está dizendo: olha, eu sou esse Filho do Homem, e vai chegar o dia em que vocês vão ver esse Filho do Homem assentado à destra de Deus. Assentar-se à destra nessa cultura é você se assentar no lugar mais honroso. É o lugar de honra, é o lugar de excelência. E Jesus está dizendo: vocês vão ver isso. Assentado à destra de Deus Pai. No trono junto com Deus, no governo junto com Deus. O que Jesus está dizendo é chocante para eles, porque Jesus está se colocando como aquele que é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, é isso que ele está dizendo. Para nós hoje, a gente lê tudo isso e pensa: ok, Jesus é Deus, a gente já sabe, a gente ama isso, a gente fala sobre isso, a gente canta sobre isso. Mas imagina para esse povo naquela época, com toda essa confusão religiosa no coração deles, e com toda a dureza do pecado no coração deles, ouvindo Jesus dizer isso na frente deles, e eles não querem aceitar isso. Eu queria que você entendesse então, que quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente se depara com o fato de que toda essa expectativa de que Deus vai governar o seu povo está se cumprindo em Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus governando o seu povo nesse mundo. A encarnação de Jesus, irmãos, está no centro do plano de Deus para a nossa redenção. A encarnação é o centro do Evangelho. A nossa grande verdade, ou a grande verdade que dá base ao Evangelho, é o fato de que o próprio Deus se fez carne. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Vamos ler alguns textos rapidamente, só para a gente conectar isso? Textos que a gente já conhece, mas vamos ler mesmo assim,
para a gente poder fixar isso. Deixa eu mostrar como o Novo Testamento guarda essas palavras de maneira muito direta. João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. É isso que nós cremos. Jesus é o verbo de Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Olha o versículo 14 agora. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O verbo se fez carne e viveu entre nós. Corre um pouquinho para frente. Filipenses 2. Filipenses 2, a partir do versículo de número 5. Estudiosos dizem que muito provavelmente os versículos 5 a 11 compunham uma letra de uma música que a igreja primitiva cantava desde o início. Talvez na sua Bíblia, eu não sei se está assim, mas talvez na sua versão, os versículos 5 a 11 estejam meio separados. Está assim, ou com uma letra diferente na sua versão, ou não? Alguém tem uma versão que está? Se tiver, é por causa disso. É porque possivelmente os versículos 5 a 11, eles eram uma canção. Formavam uma letra de uma música que a igreja cantava desde o princípio na igreja primitiva. Infelizmente, a gente não tem a melodia, mas temos a letra, né? Então vamos ver o que é que a igreja cantava. Olha só que confissão de fé interessante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente à morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você tiver com um lápis, você pode marcar esse canto, essa canção da seguinte maneira. Rabisca aí na sua Bíblia. Do versículo 5 até o versículo de número 8, você tem Jesus descendo degraus de humilhação. O estado de humilhação de Jesus. Olha lá. Ele era como Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, se fez homem, assumiu forma de servo, foi obediente e foi obediente até a morte, morte de cruz. Final do versículo 8. Cada versículo ele desce um degrau. Ok? Quando você chega no final do versículo 8, agora você vai ver Jesus subindo desses degraus. Porque a partir do versículo 9, ele começa a falar sobre como Jesus foi exaltado. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi assunto à glória. Jesus foi exaltado e glorificado. Então esse versículo é um movimento para baixo e depois um movimento para cima. Notinha para nós? Assim como Jesus, frequentemente Deus também lida assim com os seus servos. Muitas das vezes nós vamos lá embaixo e depois Ele nos levanta. Porque Deus abate aqueles que se exaltam, mas Deus exalta aqueles que são humilhados. Assim como Jesus, nós também frequentemente passamos por isso. Agora, para a gente terminar, Colossenses capítulo 1. Esse aqui nós já transformamos em música também. Possivelmente era um hino da igreja. Versículo 15. Vou incluir o 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Se você não conhece a música do Projeto Sola sobre esses versos aqui, vale a pena você conhecer. É maravilhosa, tá bom? Colossenses, Projeto Sola, fácil de você achar. Para a gente resumir, o que acontece então nesse primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus se manifesta no seu ministério, nos evangelhos, como o verdadeiro Deus. Então naquela tríade, Deus reinando, o povo de Deus, o lugar de Deus, Jesus representa plenamente esse Deus. É exatamente nesse sentido que Jesus é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele é o próprio rei governando sua igreja. E ele não é agora um representante do rei. Vocês se lembram que quando a gente estudou sobre juízes, sobre a monarquia, a gente não tinha homens escolhidos por Deus para representar Deus governando no mundo? Lembra disso?
A gente falou, por exemplo, que Moisés era um mediador da relação de Deus com o seu povo. Ele liderava o povo. A gente viu que Davi era um mediador nessa relação. Davi era o rei de Israel. Toda essa ideia de que Deus governaria o seu próprio povo por instrumentalidade de um homem, agora se cumpre em Jesus. Mas agora se cumpre de uma maneira extraordinária. Porque agora este homem que governa o povo de Deus é também o próprio Deus. Quando Davi governava o povo de Deus, Davi era o próprio Deus? Não, mas representava Deus, não é? Mas agora Jesus é aquele que governa o povo de Deus, sendo ele mesmo o próprio Deus. Essa é a beleza extraordinária do fato de que o rei se manifestou, e o rei é o próprio Deus. Agora, vamos refletir comigo no segundo ponto. Eu quero mostrar para você como Jesus é também o perfeito Filho de Deus. E nesse sentido, eu quero mostrar para vocês que, de alguma maneira, essa ideia do povo de Deus também se cumpre em Jesus. Não só Jesus é o rei, mas ele também é o povo. E, por fim, ele também é o lugar desse povo. Olha só como é que essas coisas se conectam de uma maneira muito interessante. Acompanhe comigo. O Novo Testamento vai nos ensinar que Jesus é o perfeitamente Deus, mas ele também é perfeitamente homem. Ele é perfeitamente homem. Uma das coisas mais extraordinárias para a gente pensar sobre Jesus é que Jesus ele é Deus 100% e é homem 100%. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre como as pessoas pensam sobre Jesus é que normalmente a gente tem uma visão muito esquisita sobre a humanidade de Jesus, não tem? Você já viu alguém dizendo assim, mas para Jesus enfrentar toda a morte na cruz, o sacrifício era fácil, ele era Deus? Já viu alguém falar alguma coisa parecida assim? Ou você mesmo? Mas não é assim que a Bíblia apresenta Jesus para nós. Olha só como é que a Bíblia apresenta Jesus para nós humanamente. A Bíblia nos mostra, por exemplo, Jesus cansado e com sede. É assim que Jesus, por exemplo, encontra a mulher samaritana em frente ao poço. Me dá água para eu beber, estou com sede. A gente encontra Jesus dormindo de cansaço dentro do barco, no mar da Galileia com os discípulos. E os discípulos, inclusive, ficam desesperados porque Jesus está num cochilo tão profundo que ele nem está vendo a tempestade acontecer. E os discípulos chegam com o cutucam e ele fala, Senhor, você não importa que a gente vai morrer, não? E aí? E Jesus está dormindo. Tem gente que às vezes tem uma dificuldade de imaginar que Jesus estava dormindo de verdade. Porque parece humano demais Jesus dormir, não é? Mas é isso mesmo. Jesus também é 100% homem. Jesus estava cansado, e que quando a gente fica cansado, a gente dorme. Quando você está muito, muito, muito cansado mesmo, você dorme pesado, não dorme? A Bíblia não diz que ele roncou, mas diz que dormiu pesado. Cá para nós, talvez. Exatamente. A Bíblia nos dá várias e várias e várias e várias afirmações sobre a plena humanidade de Jesus. E por mais difícil que seja a gente conceber essa ideia, de fato é assim. Jesus se fez 100% homem. 100% homem. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de entender que Jesus aprendia as coisas. Você acha que Jesus aprendia as coisas? Como é que Jesus aprendia as coisas? Como é que você acha que Jesus aprendia as coisas? Como é que você acha? Responde, gente. Pode? Coragem. Estudando, claro. Não tinha outro jeito. Ou você acha que Jesus já nasceu, quando tirou Jesus do ventre de Maria, Jesus já virou para ela e falou assim, seja abençoada, minha querida. Muito obrigado. Já nasceu falando, já nasceu entendendo tudo. Claro que não. Jesus nasceu um bebê, poxa vida. Você imagina que Jesus precisou aprender hebraico com Maria. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso isso? Às vezes você pensa, mas Jesus não é Deus? Jesus não sabe tudo? Ele não é onisciente? É verdade, você está certo também. Mas tem que lembrar que ele é homem também. Então ele é homem e ele é Deus. As duas coisas. Não, mas isso é difícil de entender. Bem-vindo ao clube. É isso aí, não é só você que acha, todos nós achamos. É claro, se fosse fácil, a gente tinha inventado. Como é de verdade, é difícil. Não é? Essa coisa maravilhosa, essa pessoa absolutamente misteriosa, amável e profunda que é Jesus. Jesus é a personalidade mais cativante, mais extraordinária, mais única, mais inigualável que nós podemos conhecer. É por isso que não tem como explicar tudo em torno de Jesus, tão simples assim. Se é difícil explicar para você,
e você se explicar para mim já é difícil, imagina essa pessoa gloriosa que é o Senhor Jesus. Jesus, a Bíblia nos diz, por exemplo, lá em Gálatas 4, versículos 4 e 5, que Jesus ele é alguém que nasceu de mulher. Jesus nasceu de mulher, Jesus nasceu sob a lei. Isso que o texto nos diz. Ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei para redimir os que estavam sob a lei. Agora entenda uma coisa interessante. Mais uma vez, a gente percebe que o povo judeu esperava era que, de alguma maneira, os planos de Deus iriam se cumprir naquele remanescente fiel. Mas agora Deus parece mudar um pouco essas coisas. Acompanhe comigo aqui na sua aula. Deixa eu ler esse trechinho. Mais uma vez, o que muitos esperavam sobre o povo de Deus não é o que estava para acontecer. Os planos de Deus para Adão e para Israel estavam se cumprindo neste homem perfeito que era Jesus. Lembra que no Antigo Testamento havia toda uma expectativa de que Deus governaria o seu povo. Eu já mostrei para você que essa expectativa se cumpriu em Jesus como rei. Mas também existia toda uma expectativa de que Deus ia redimir o seu próprio povo. De que Deus ia redimir aquele remanescente fiel. Lembra que a gente trabalhou muito essa ideia? De que Deus vai redimir um remanescente fiel, um povo santo, perfeito, zeloso de boas obras. Mas o que a gente viu, ponto após ponto da história, era o quê? O povo de Deus se mantinha firme? Não. Vez após vez o povo pecava. Vez após vez o povo falhava. Mesmo os grandes homens e mulheres de Deus falhavam em alguma medida. Mas agora, a gente começa a olhar para o Novo Testamento e a gente percebe que Deus está cumprindo todo esse projeto que Ele tem para o seu povo em Jesus. Continua comigo, olha aí na sua aula. Adão foi o primeiro cabeça da raça humana. Mas Adão falhou em se submeter à vontade de Deus. Mas agora, Jesus é o último Adão. Como diz Paulo aos Romanos. Jesus é o segundo Adão, o último Adão, um novo Adão. E Jesus cumpre perfeitamente a sua missão como servo do Senhor. Entenda uma coisa. Quando a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão ou o último Adão, o que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus está conectando a história do seu povo não mais ao Adão lá do Jardim do Éden, mas agora a esse novo Adão que é Jesus. Daí você entender por que em Jesus nós somos feitos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Nós temos uma história que recomeça em Jesus. É como se a gente pudesse dizer o seguinte, olha, agora, espiritualmente dizendo, o meu ancestral não é mais Adão e Eva. Os meus ancestrais. O meu ancestral é Jesus de Nazaré. Porque eu nasci nele. Eu sou uma nova criatura nele. Eu faço parte de uma nova humanidade em Jesus. Mas não só uma nova humanidade, mas também um novo povo de Deus restaurado. Olha comigo, continua. Assim como Adão foi tentado no jardim, Israel também foi tentado no deserto. Vocês se lembram? Deus coloca Adão e Eva no jardim e eles são provados. Provados por Deus, tentados por Satanás. O que Adão e Eva fazem? Falham, pecam, desobedecem a Deus. Mais tarde na história, Deus chama agora Israel também como seu filho. Adão era o filho de Deus, agora Deus chama Israel, o povo, a nação, como seu filho. E Deus faz o que com Israel durante 40 anos no deserto? Deus prova a fidelidade dele. Pergunta para você, Israel no deserto, passa no teste de ser fiel ao Senhor? Não. Toda aquela geração que saiu do Egito, acontece com eles. Perecem no deserto. O próprio Moisés perece no deserto. Uma outra geração conduzida por Josué que entra na terra prometida. Por causa de desobediência. Manda codornizes, não está bom. Manda maná, maná também não está bom. Deus governa pelo tabernáculo, tabernáculo também não está bom. Nada está bom. Desobediência, 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 desobediência. Adão foi provado no jardim, falhou. Israel como nação foi provado no deserto, falhou. Agora preste atenção nisso. Porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente encontra Jesus sendo levado para onde? O texto que nós lemos, se você puder voltar lá em Marcos, volta comigo em Marcos 1. Jesus é levado para o deserto. E Jesus é levado para o deserto para acontecer o que com ele? Provado por Deus, tentado por Satanás. Quantos dias Jesus passa no deserto sendo provado? 40 dias. Quantos anos Israel passou no deserto sendo provado?
Não é interessante essa conexão? Você não acha? Pergunta para você. Jesus como o perfeito Filho de Deus, no deserto sendo tentado por Satanás, passando por essa provação, comete o mesmo erro que Adão no jardim e o mesmo erro que Israel no deserto? Não. Jesus cumpre perfeitamente a vontade de Deus. Agora eu quero te mostrar um negócio, que se você não ficar embasbacado, se você não ficar emocionado, eu não sei mais o que vai te emocionar. Olha que emocionante isso aqui. Olha na sua Bíblia, está aí na nossa aula, Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6, 13 e 16. Abre lá a sua Bíblia comigo. Primeiro em Deuteronômio 8:3. Lembra que Jesus foi tentado? A narração sobre a tentação nos mostra 3 momentos da tentação de Jesus, não mostra? Satanás faz 3 propostas, usando a palavra de Deus de maneira distorcida, e Jesus responde Satanás as 3 perguntas, ou as 3 propostas, também usando a Bíblia. Olhe comigo agora, Deuteronômio 8:3. Assim, o que nós vamos ler agora é o que Moisés estava falando para o povo no deserto, por causa da desobediência de Israel no deserto. Tá bom? O contexto é esse. 8:3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha que conexão interessante. Quando Jesus respondeu a Satanás, ei Jesus, transforma essa pedra em pães. O que Jesus disse para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual o texto que Jesus estava citando? Deuteronômio 8:3. Continua. Agora vai para Deuteronômio 6. Fique empolgado junto comigo. Versículo 13 primeiro. De novo, tá? Moisés está exortando o povo sobre a obediência a Deus, o povo no deserto, vivendo aquela desobediência toda. Olha o que ele diz no versículo 13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu Senhor. Opa! Lembra da outra proposta de Satanás para Jesus? Se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos. Qual que é a resposta de Jesus? Não é exatamente essa aí? Só ao Senhor eu posso prestar culto. Só. Jesus cita Deuteronômio de novo. Agora, versículo 16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Lembra da última proposta de Satanás? Salta aqui do alto. Os anjos virão e vão te resgatar. E Jesus responde para ele: não ponham o Senhor Deus à prova. Agora, conecta uma coisa com a outra. Por que eu queria que você lesse isso? E esse é o grande ponto aqui. Quando Jesus passa pela provação no deserto, citando exatamente as orientações e exortações que Moisés tinha dado ao povo no deserto, o que esse texto está mostrando para nós é que Jesus, além de ser o perfeito homem, o segundo Adão, plenamente obediente a Deus, Jesus também é o verdadeiro Israel, que no deserto passou por provação, mas ele resistiu às tentações e agradou ao Senhor. Tudo aquilo que Israel deveria ter feito no deserto, Jesus fez no deserto. Tudo aquilo que Adão deveria ter feito no jardim do Éden, Jesus fez no deserto. O Evangelho de Marcos nos diz que Jesus estava entre as bestas, entre demônios e Satanás. Adão estava num jardim de delícias. Naquele lugar maravilhoso, Adão fracassou. Nesse lugar terrível, Jesus foi vitorioso. Por que isso é tão importante? Olha então de novo comigo lá no seu guia. Porque Jesus, nesse sentido, então, ele é o único Filho de Deus que agradou o Pai de maneira total, sem pecado. Lembra do texto que eu li no inicinho do Evangelho de Marcos?
Quando Jesus é batizado lá no Jordão, o que acontece? Você se lembra? Nós acabamos de ler. O céu se abre, desce sobre ele o Espírito Santo, e então uma voz, a voz do Pai vem do céu. E o que a voz do Pai diz sobre Jesus? Tu és o meu filho amado, de ti eu me agrado. Jesus, então, é o verdadeiro Filho de Deus, é o pleno Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus, porque como homem, ele é o único homem que neste mundo prestou plena e total obediência ao Pai. Jesus não tinha pecado, e Jesus não havia desobediência. Lembra da oração do Getsêmani, no momento mais doloroso, mais difícil de Jesus? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual que é a segunda parte? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus se submete ao Pai plenamente. Jesus, então, é esse verdadeiro Filho de Deus, esse pleno e perfeito Filho de Deus que serve ao Pai, porque a própria Escritura vai nos apontar que essa filiação de Deus, que ser Filho de Deus é obedecer a Deus, no final das contas. No batismo, Jesus, então, foi declarado como esse verdadeiro Adão, esse verdadeiro Deus. É interessante, porque a gente viu que no Antigo Testamento o povo de Deus era representado por 3 tarefas importantes, não era? Quais que eram os 3 ofícios importantes que representavam o povo de Deus no Antigo Testamento? Você já se lembra? Qual que era o primeiro ofício? E isso mesmo, rei. O segundo, exatamente, gente, sacerdote. E o terceiro? Profeta maravilhoso. Olha só, 3 ofícios: reis, profetas e sacerdotes. Jesus, nele mesmo, cumpre esses 3 ofícios de maneira perfeita. Eu quero te mostrar isso. Olha comigo na sua Bíblia, vamos lá. Abre aí. Lá no livro de Hebreus. Eu vou te mostrar só em Hebreus, dava para ir em outros lugares. Mas vamos ficar em Hebreus para ficar mais fácil. Primeiro, a Bíblia vai nos dizer claramente que Jesus é o profeta. Não o profeta. Olha só o que diz o início de Hebreus. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Por meio do Filho. Jesus é o profeta de Deus. Porque ele veio proclamar a palavra de Deus, em nome de Deus, com autoridade de Deus. Segunda coisa que eu queria te mostrar. Jesus não apenas é o profeta, mas Jesus também é o sumo sacerdote. Capítulo 7, versículos 23 e 26. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Os sacerdotes morriam, né? E aí você tinha que ter outro. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre, sempre para interceder por eles. Jesus não é só o profeta, Jesus também é o nosso sacerdote. Curiosamente, Jesus ele é o sacerdote, mas Jesus também é a oferta. Porque Jesus entra no Santo dos Santos e oferece a si mesmo por nós. Não é extraordinário isso? Terceiro, não apenas ele é o profeta, não apenas ele é o sacerdote, mas ele também é o rei. Hebreus 10. Olha o que está escrito lá em Hebreus 10, versículos 12 a 13. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, esse sacerdote fez o quê? Assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Entenda uma coisa então. Nesse sentido, a gente pode dizer que pelo fato de Jesus ser homem, Jesus é o perfeito homem que agrada ao Senhor. Então você pode imaginar, peraí, mas o reino de Deus então é constituído do próprio Deus governando, o povo de Deus e o lugar de Deus. A gente já viu que Jesus é o próprio rei, ele é o próprio Deus. Mas Jesus também é o perfeito homem. Porque não existe ninguém que possa ser esse perfeito povo de Deus obediente, que não seja Jesus. Nós só nos tornamos povo de Deus por causa de
Jesus. Ele que é o Filho unigênito do Pai, nos faz ser filhos de Deus também. Deu para você conectar uma coisa com a outra? Porque Jesus é o perfeito povo de Deus. É que nele nós podemos ser o povo de Deus. Deu para entender por que Jesus tem que ser a cabeça e nós o corpo? Por que Jesus tem que ser a cabeça e nós o corpo? Deu para conectar aí? Os tic-tac vão trabalhando? Porque Jesus é o próprio Deus e Jesus é o povo de Deus. E quando nós estamos unidos a Jesus, nós nos tornamos também o quê? Povo de Deus. Não é fantástico isso? Vocês estão olhando com aquela cara de tipo assim, é fantástico. Estou tentando assim ver se é fantástico mesmo. Fala, Éder. O Éder é seminarista. Normalmente tendem a dificultar as coisas. Vamos ver se ele vai dificultar ou vai facilitar. Então vamos ver. Já está dificultando, ó, citando os caras. Vai. Aham. É verdade, o Éder está citando o fato de que quando Jesus nasce, José e Maria precisam fugir para o Egito. Não é? Eles fogem para o Egito com a criança porque Herodes queria matar todas as crianças. E quando Jesus volta, ele sai do Egito, a Bíblia diz que se cumpre a profecia de que do Egito Deus chamou o seu filho. Mas quando você vai olhar essa profecia, você fala, peraí, essa profecia não era sobre Israel? Lá no Antigo Testamento? Por que não foi do Egito que Deus tirou o seu filho? Israel não era chamado filho de Deus? O povo do Senhor era considerado um filho de Deus. Por que agora está aplicando para Jesus? Exatamente por causa disso. Porque Jesus cumpre nele mesmo esse perfeito significado do que é ser povo de Deus. E agora, nós, unidos a Jesus pela fé, em Jesus, conectados com Jesus, vivendo em Jesus, somos também povo de Deus. Percebe? Então, de alguma maneira, Ele que é o Filho, nos faz ser filhos também. Por causa dele, nós somos adotados na família de Deus e passamos a ser esse povo do Senhor. Agora, para a gente terminar, nesses 10 minutinhos que me restam, eu quero te mostrar que não apenas Jesus se manifesta como o próprio Deus governando, não apenas se manifesta como esse verdadeiro Israel ou esse perfeito Israel, mas Jesus também se manifesta como esse lugar de encontro entre Deus e os homens. Olha comigo, pense comigo. A gente havia visto que no Antigo Testamento, começando do Jardim do Éden, o Jardim do Éden era um santuário, porque no Jardim do Éden Deus se encontrava com Adão e Eva. Deus se encontrava com o seu povo. Mais tarde a gente vai ver que Deus escolhe Canaã para ser esse lugar da Terra Prometida, não é? O lugar em que Deus vai habitar com o seu povo. Mas mais especificamente, a gente percebe que o templo em Israel era esse lugar de encontro. Por que Jerusalém era importante? Por causa do templo. O que significava o templo naquela cultura? O que significava o templo no Antigo Testamento? O templo era o lugar de quê? Que Deus se encontrava com o seu povo. Isso já estava lá desenhado no deserto através do tabernáculo. Você se lembra que o templo é só a versão de pedra do tabernáculo, basicamente. Lembra disso? No deserto, tabernáculo, Santos dos Santos, tal, altar, toda aquela estrutura, ok? Quando a monarquia se estabelece, Davi se torna rei, Davi fala, eu vou construir uma casa para o Senhor. Deus diz, você não, mas o seu filho vai. Salomão constrói aquele templo maravilhoso. No templo acontecia os sacrifícios e o lugar de adoração. Era esse ponto de encontro. Tá? O templo de Israel era esse lugar de encontro, um lugar de reconciliação, de perdão. Todo o povo de Israel tinha que sair. Não interessava se você morasse lá no norte, lá no extremo norte de Israel. Você teria que descer em Jerusalém pelo menos uma vez por ano. Mais do que uma vez por ano, nas festas de preferência, teria que descer todas elas, prestar sacrifício no templo, no altar. Não podia ter outro templo.
Não podia ter um puxadinho do templo. Não, vou fazer um templo lá em cima no norte, ficar mais fácil a gente poder ter que locomover. Podia não. Podia não. Quando o pessoal tentou fazer isso, foi na divisão dos reinos e deu um problema horroroso, você lembra, né? Não deu muito certo essa história, não. Tinha que ir no templo, porque o templo era esse lugar de reconciliação. As relações de Deus com o seu povo se concentravam todas ali. E por que o templo era tão importante, gente? O templo era uma lembrança permanente para Israel de que se eu vou me relacionar com Deus, o que precisa haver entre a minha relação e a relação com Deus? Duas coisas são importantes. Qual que é a primeira? Vocês já conseguem, faz aí. Isso mesmo, a relação de um sumo sacerdote. E qual é a segunda? Se tem um sumo sacerdote, tem que ter também um sacrifício. Todas as vezes que você, imagina você é um judeu naquele período, todas as vezes que você fosse no templo adorar o Senhor, você levava uma oferta. Quando você cometia um pecado, estava em pecado, que você sabia que tinha que levar o que para lá? Um sacrifício, não era? Você podia chegar lá e você mesmo falar assim, não, eu trouxe minha oferta aqui, pode deixar que eu faço. Não, estou acostumado a fazer churrasco. Tá. Você podia? Não. Você precisava quem para auxiliar você? O sumo sacerdote. Por que isso era importante? Para que o povo de Deus se lembrasse que para que a gente pudesse ter essa conexão com Deus, era necessário um mediador. Tem que ter alguém aqui entre nós para mediar a relação e precisa também de um sacrifício para resolver o problema do meu pecado. Por que se sacrificava animais em Israel? Por que se sacrificava animal? Para você não morrer. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, ao invés de eu morrer por causa do meu pecado, quem que morria? O bichinho. Podia ser uma ave, uma pomba, se eu não tivesse recurso. Ou uma ovelha, um cordeiro, ou até mesmo um novilho, um boizinho. Tinha que morrer no meu lugar. Para que eu não morresse, ele morreria. Aí eu pergunto para você, matar pomba, cordeiro e boi, realmente resolveu o problema do pecado no Antigo Testamento? Sim ou não? Então por que o povo fazia? E por que Deus mandava? Deixa eu ilustrar isso de uma maneira bem simples. O Éder conhece essa ilustração. Quando você passa cartão de crédito, Edilto, para comprar alguma coisa, você está pagando de verdade? Sim ou não? Complicado, né? Você está pagando ou não? Sim e não. Sim, porque se você não estivesse pagando, você ia sair da loja e falar, ladrão, ladrão. Então, em certo aspecto, você está pagando. Ok? Você está pagando. Passei o cartão, digitei a senha, ganhei um canhotinho, está pago? Ah, beleza, obrigado. Muito bom. Volte sempre, compre mais com a gente. Quando é que você vai pagar aquilo ali de verdade? Quando a fatura vencer. Todas as vezes que alguém sacrificava lá no altar um cordeiro, um novilho, o cartão estava sendo passado. Quando é que a fatura foi paga? Quando Jesus morreu na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, ele pagou plenamente. Essa fatura do cartão estava arrebentando de alta. Porque estava acumulando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Agora olha que interessante. Se o templo era esse lugar de encontro de Deus com os homens, a gente tem um problema, não tem? Porque você se lembra o que aconteceu com o templo? Quando os assírios e os babilônios tomaram Israel primeiro, depois Judá, Jerusalém, o que os babilônios fizeram com o templo? Destruíram. Mas o povo veio e restaurou com Esdras e Neemias depois, quando Ciro, rei da Pérsia, liberou todo mundo voltar para casa. Foi mesmo, mas lembra do que o profeta Ageu falou? Quem viu a glória da primeira casa sabe que essa segunda aí, se não é,
a mesma coisa, não. Eu acho que ele não falou assim, desse jeito, mas você entendeu. Havia uma expectativa profética, então, de que um dia Deus iria restaurar plenamente esse lugar de adoração. Mas eu contei para você que depois da era cristã, no ano 70, o templo também foi destruído de novo mais tarde. Então, em todos os momentos da história que a gente olha, você lembra? O templo tinha sido profanado por Epifânio, lá naquela história antes de chegar em Jesus. Espera aí. Então, se há todo esse problema em torno do templo, e o templo esse lugar de encontro com Deus, como é que Jesus resolve isso? Jesus resolve isso de uma maneira extraordinária. O texto que nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 14. Porque no versículo 14 de João 1, o texto diz para nós muito claramente que o verbo se fez carne e o verbo tabernaculou-se conosco. Ele habitou entre nós. A tradução da palavra habitar aqui é se fazer um tabernáculo. O que Jesus está dizendo para nós, ou o que a Bíblia está dizendo para nós, é que agora Jesus é esse ponto de convergência da nova criação. Jesus é esse templo ambulante de Deus. O templo não era o lugar onde Deus se encontrava com os homens. Qual é o lugar pleno do encontro do divino com o humano agora? Jesus. Porque Ele é o próprio Deus e o perfeito homem. Nele está a plenitude de quem Deus é. Daí você entender que Jesus é chamado lá em Mateus 1, versículo 20, de Emanuel. Por que Jesus recebe esse título? E ele será chamado de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Toda a expectativa sobre o templo, toda a expectativa sobre esse lugar de habitação de Deus com os homens se cumpre em Jesus. Jesus é esse ponto de convergência com o divino. É por isso que hoje, e agora você consegue entender, é por isso que hoje nós chamamos esse lugar aqui de templo apenas entre aspas. A gente até chama, a gente fala, o templo da igreja de Pisciano do Dourado. Mas a gente usa essa expressão meio que entre aspas, não é? Porque a gente sabe que este lugar especificamente, embora seja tão precioso para nós, porque é o lugar que nos aconchega, que nos recebe, é esse lugar que nós reservamos para adorar ao Senhor, mas esse não é o templo. Esse não é o perfeito templo. Esse não é o único lugar onde Deus se encontra com o seu povo. Não é aqui. Quem é o verdadeiro templo? Jesus. Quando você sai da sua casa e vem para cá, neste lugar, José Faria da Rocha, 269, se encontrar com irmãos em Cristo, você veio aqui para encontrar-se especificamente com quem? Com o Senhor. Por causa do lugar? Não, por causa de quem Jesus é. Jesus é esse perfeito lugar de encontro de Deus com o seu povo. É por isso que a gente pode dizer que Jesus, então, de alguma maneira, é esse fundamento de toda a nova criação. A gente quer olhar para aquilo que Deus vai fazer no dia final, a gente olha para quem? Para Jesus. A gente quer ver o que Deus vai fazer no dia da nossa ressurreição, a gente olha para quem? Para Jesus. Jesus é o fundamento da nova criação. Jesus é o fundamento daquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus restaura o reino por meio de Cristo, pela obra de Cristo e em Cristo. Jesus é esse novo templo e incorpora essa nova ordem criada. Ele é a regeneração de todas as coisas nele mesmo. É por isso que a gente precisa compreender a importância da vida da igreja. Quanto mais a igreja se torna semelhante ao seu Senhor, mais nós refletimos para o mundo de trevas Jesus. A nova criação. Se alguém quiser ver algo extremamente sobrenatural sobre o agir de Deus, basta olhar para o povo de Deus. Não existe nenhum outro lugar neste mundo, nenhum outro instrumento de Deus para manifestar o seu reino, senão sua igreja. A igreja é insubstituível. Porque a igreja, mesmo com todas as suas dificuldades e desafios, porque somos imperfeitos, e Deus está agindo em nós, e nos fazendo ser uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, até o dia dele, ainda assim a igreja é a manifestação desse corpo de Cristo. É o lugar, é o povo de Deus
em Jesus, conectado com Jesus, sendo dirigido por Jesus. Jesus é nosso cabeça. Você percebe então que agora, como povo de Deus, tudo acontece em Jesus? Como é que nós temos um rei sobre nós? Porque a gente está unido a quem? A Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Como é que nós encontramos com Deus? Em Jesus. Como é que nós vivemos como povo de Deus? Em Jesus. Esse é o foco. Deus fez convergir nele todas as coisas, para que em tudo ele tenha a plenitude e o primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Semana que vem a gente termina de fechar alguns fios que ficaram aqui e finalizar o nosso curso juntos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. E te agradecemos, ó Deus, porque todas as coisas apontam de fato para Jesus. Toda a história, toda a redenção, toda a salvação é sobre Ele. E Ele em nós, e nós nele. Obrigado, Senhor, porque não é sobre mim, nem sobre nenhum de meus irmãos aqui, mas sobre o Senhor em nós, sobre a Tua obra em nós e sobre Cristo em nosso coração. Ele é o perfeito Rei, o perfeito Deus, o perfeito homem e esse perfeito lugar de encontro entre o Senhor e nós. É por meio de Cristo que nós podemos nos achegar ao Senhor. Ele é o verdadeiro templo nesse sentido. Não existe nenhum outro caminho nesse mundo. Não existe nenhum outro lugar que a gente possa ir. Não existe nenhum outro mediador entre o Senhor e os homens, a não ser Jesus. Por isso nós te adoramos nessa manhã, te adoramos nesse dia, o dia da ressurreição, o dia que nós celebramos o fato de que a tumba não foi capaz de prendê-lo. Ele ressuscitou e o Senhor Jesus está assentado hoje, nesse exato momento, e para sempre, num alto e num sublime trono. Nós te adoramos, Deus. Nós celebramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de você ir embora, queria te dar uma notícia muito boa. Hoje eu vou partilhar com você, na parte da tarde, um arquivo em PDF para te abençoar nesse período de Natal. O Natal está quase chegando e eu montei para você, para a IPE, um guia de leitura bíblico para 25 dias para o seu Natal. Basicamente é o seguinte, são 25 textos da Bíblia selecionados para você poder ler em cada dia até chegar no dia do Natal. E o desafio é que você comece dia 1º, porque aí você tem 25 leituras e dá para você ler até o Natal. Olha, eu fiz de uma maneira bem carinhosa, escolhendo textos assim a dedo, de Isaías, dos evangelhos de um modo geral, e textos não muito grandes, tá bom? E para ficar mais fácil a sua vida ainda, eu não só coloquei a referência, coloquei o texto mesmo. Então, se você tiver esse arquivo, é só abrir o arquivo, juntar com a sua família ou mesmo sozinho e ler a palavra de Deus. Gente, é um pastor bonzinho esse, não é mesmo? Muito bem, é muito bonzinho ele. Então vai te abençoar nesses 25 dias, tá bom? Nós vamos divulgar hoje, vou falar de novo hoje à noite, e a ideia é que você faça. Pode partilhar com alguém, claro, mande para quantas pessoas você quiser, pode partilhar com quem você quiser. Se você achar legal, vale muito a pena imprimir. Eu mesmo fiz uma cópia impressa lá para casa, porque fica legal, aí não precisa usar celular. Mas você vai ver que no celular também fica muito prático, porque é só abrir o PDF, ver a leitura do dia, está lá, dia 1, vem o texto, lê o texto, ora com a família, vai ser uma bênção para você, tá bom? Nesse Natal, leia a palavra de Deus, porque Natal é bom para a gente comprar presente, a gente aproveita Black Friday e tudo mais, mas Natal é sobre Jesus. Bota isso na cabeça da meninada, bota isso no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.